Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, hoje no sexto episódio da parceria com a consultoria do orçamento da Câmara, o tema é a estrutura do orçamento de saúde. Aqui comigo nos estúdios da Rádio e da TV Câmara estão os consultores Gustavo Fialho e Jordane Roncone. Olá, muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Ana, bom dia. Bom dia. Bom, Sistema Único de Saúde, apesar dos vários desafios, é uma conquista. Todos os parlamentares e, de uma forma geral, eles citam isso e os próprios gestores públicos, né, da conquista do Sistema Único de Saúde, mas a gente sabe que os desafios são enormes, até pelo tamanho do SUS. E aí, por isso que eu queria começar, né, com vocês, a gente conversando antes de entrar aqui no ar, como é que é esse orçamento destinado à saúde hoje, ao SUS principalmente, como é que ele evoluiu ao longo dos últimos anos? A gente começa com o Gustavo? Sim. Ana, obrigado pelo espaço para a consultoria. Bom, o orçamento do Sistema Único de Saúde, nos 3 níveis, ele possui um mínimo constitucional desde 2000. Então, tem 25 anos aí que a gente tem mínimo. O mínimo, e todos os 3 níveis definidos já como percentual da receita arrecadada, né, a receita líquida. E na União, esse limite mudou algumas vezes, tá? Variou desde variação do PIB até agora 15% da receita corrente líquida. Mas nos últimos anos, especialmente durante o teto de gastos, a vigência do antigo teto de gastos, que vigeu aí de 2016 a 2023, 22. Somente pelo índice de inflação, né? Isso. Nesse período teve uma certa redução, porque limitou a inflação, mas de um ponto de vista geral, na União, investe aproximadamente 1,8% do PIB, quase durante todo esse período, né? No final ali do teto de gastos chegou a 1,5% e agora está próximo de 1,9% do PIB. É um valor expressivo do ponto de vista do orçamento que é possível alterar, que é possível manejar, né? Porque apesar de ser 10% do teto, o teto hoje é algo em torno de 2.200 bi, apesar de ser aproximadamente 10 bi do teto mínimo federal de saúde, que é o que a gente trata normalmente, é um valor de quase 1/4 do que sobra do teto, depois você tira a previdência e assistência, que são despesas naturalmente mais difíceis de comprimir. Então é o que resta ali para todas as outras despesas do governo, a saúde pega 1/4. Né? E aí, fora isso, ainda tem educação e todo o funcionamento da máquina. Então, assim, para cumprir o mínimo é difícil. Inclusive, estava até conferindo alguns estudos da consultoria, né? E uma das atuações que a consultoria de orçamento está sempre fazendo, ano a ano, é a definição dos conceitos das despesas da área da saúde, né? Então, tem algumas despesas que são muito, vamos dizer assim, polêmicas de como definir, porque se você não consegue classificar elas como, respectivamente, para a saúde, não acaba entrando dentro do mínimo constitucional. Então, tem ali toda uma discussão em cima disso, a consultoria sempre vem atuando. Estava até conferindo contigo, né, Gustavo, um dado uma nota mesmo que a consultoria fez, especificamente das despesas da Anvisa, por exemplo, né? Despesas da Anvisa relacionadas principalmente do pós-pandemia ali, vai entrar no mínimo da saúde ou não, né? Despesas de ciência, tecnologia e inovação dos hospitais universitários, isso entra ou não? Então tem todas essas discussões porque se você coloca isso no mínimo, você acaba já garantindo o mínimo e deixando de lado outras despesas, né? Então essa classificação acaba se tornando muito importante para definir. Né? E para o governo também, porque dá uma margem ali para dizer que ele está cumprindo esse mínimo constitucional. Uma parte importante do nosso trabalho é interpretar a norma, interpretar como o que é o mínimo da saúde. A Lei Complementar 141, que hoje regulamenta as regras do mínimo da saúde, ela é interpretada
por nós, pelo TCU, pelo Judiciário. E nos últimos anos teve essa mudança recente, por exemplo, da inclusão da possibilidade do financiamento dos hospitais universitários e a exclusão, há alguns anos, esse um pouco antes, da Anvisa do que é considerado o mínimo, tá? Porque a ideia do sistema é que o mínimo seja administrado de forma fundo a fundo, em que a União administra, e como a União dita as regras, e como a Anvisa passou a ser independente, as agências reguladoras passaram a ser independentes, a gente chegou a essa conclusão de que não poderiam contar. E isso acaba, de um lado, nos hospitais universitários, acaba pressionando as outras despesas da saúde, que não diminuem, e no caso da Anvisa, acabou aliviando. Mas não se compensa, porque o dos hospitais universitários é maior, mas esse tipo de trabalho nós temos que fazer na consultoria com constância. Tá? E algumas vezes a interpretação também é do TCU, mas é um trabalho de interpretar e chegar à conclusão do que pode ser considerado nesse mínimo. Agora, quando a gente fala desse mínimo da saúde, né, vinculado ali um percentual que está ali para poder investir, mas a gente tem um desafio gigante, que é o próprio envelhecimento da população, que isso pressiona gastos na saúde, naturalmente, porque aumenta a procura pelo serviço. A gente tem judicialização, porque muitas doenças, por exemplo, que têm medicamentos que ainda não são aprovados até pela Anvisa, não estão no sistema, e as pessoas, por uma necessidade, realmente vão lá, entram na justiça e conseguem que haja o fornecimento desse medicamento via SUS. Como que esses desafios hoje estão colocados dentro desse percentual que já está apertado? Como é que desata esse nó? Bom, o envelhecimento da população pressiona ali os gastos mais altos do SUS, os procedimentos mais caros, né, que basicamente a atenção hospitalar, que é o que representa o maior gasto de saúde tanto em qualquer dos níveis, né? Mas aproximadamente 70% do... desculpa. 70% do que se gasta... 40%, né? Em torno do média e alta complexidade, uns 33%, 36%. Isso. Então, o dobro do que consome com a atenção primária, que é onde vai prevenir a doença. Agora, o tratamento da doença é mais caro e tende a subir. E isso acaba criando uma dificuldade para o sistema, porque vai pressionando as despesas. E o que acontece hoje muito é que acaba transferindo mais despesa lá para a ponta, para o município. A gente tem um dado que aproximadamente 95% dos municípios investem mais do que o mínimo necessário para investir, porque acaba ali, como é ali que o cidadão vai ser atendido, se o recurso que vem da União e do Estado não é suficiente para custear esse investimento, essa despesa, esse serviço público de saúde, acaba tendo que complementar o recurso com outras receitas. Até porque a população está lá na cidade, né? E a pressão ali com o prefeito é muito mais simples do que a população vir para pressionar o governo federal também. E quando a gente fala... Vocês comentaram aí da questão do envelhecimento. E a questão da judicialização, dessa questão que eu até tinha tocado antes, dos medicamentos que são conseguidos via decisão judicial. Isso entra nesse mínimo da saúde ou não entra nesse mínimo da saúde quando vem essa despesa que não estava prevista? O bom desse programa, de quando eu chamo as pessoas aqui para conversar, é que daí eu fico curioso também com alguns números e vou atrás lá dos dados dos sistemas de orçamento. E aí a gente estava comentando de montar quais assuntos tocar, daí veio essa questão da judicialização, fui conferir quanto de fato isso está representando ali no orçamento. E dados do ano passado já mostram que em torno de uns 3 bilhões de reais são gastos para resolver essas questões judiciais, tanto da União quanto também demandas dos entes, dos municípios, dos estados. Então... Só para dar esse comentário breve, porque eu achei bem interessante, representa inclusive não só um valor em termos absolutos, mas quando você verifica lá na dotação o quanto representa dos gastos com medicamento, em torno de uns 30, um terço é oriundo dessas demandas judiciais para compra de medicamentos, né?
É um valor alto, considera-se no mínimo, toda essa despesa conta por dentro do mínimo, então eu tenho ali um teto, e quanto mais entra por baixo, eu pressiono as outras despesas, né? E uma questão recente, por exemplo, o STF fez um acordo com a União e a maioria dessas despesas vão ficar dentro do orçamento federal. Especialmente os tratamentos mais caros. A decisão, por exemplo, acima de 210 salários mínimos, o medicamento, o tratamento anual acima desse valor é pago integralmente pela União. Então, isso pressiona, sim, o orçamento e diminui, tem o condão de diminuir as despesas de outras áreas. E aí, começando aqui também, o Jordano, que já trouxe até aqui com a gente, num dos episódios do Economia Direta, essa questão das emendas ao orçamento, emendas parlamentares ao orçamento. A gente sabe também que elas são, a maioria dessas emendas de execução obrigatória, e existe uma obrigação de que metade delas vá para a saúde. Nesse caso específico, como é que está essa engenharia e hoje, como que o governo, até dentro dessa ideia de ter um mínimo para a saúde, para que essas despesas colocadas nas emendas, elas façam sentido dentro de um todo, né? Dentro do SUS como um todo? Isso. Novamente, né, foi até conferir quanto... a gente já sabe, de certa forma, né, quanto representa... em termos de percentuais, né? As individuais, as emendas dos parlamentares têm que destinar um percentual de 50% para a saúde. Emendas de comissão também precisa 50% para a saúde. E isso representa, pelo menos para 2025 agora, em torno de 26 bilhões, né? Somente da saúde oriundo de emendas parlamentares. E também agora aconteceu nos últimos meses, né? No último ano, inclusive, algumas decisões do STF que mudaram significativamente como se deve aplicar os recursos das emendas parlamentares para a área de saúde. Então, a necessidade de ter um plano de trabalho previamente aprovado, esse plano precisa passar pelos critérios do gestor local do SUS e pelo comitê específico do SUS, né, uma comissão tripartite. Comissão tripartite, isso. bipartite. Então, precisa atender critérios que esse comitê, essas comissões determinarem. Também a necessidade de uma conta específica para destinar os recursos dessas emendas. Então, todas essas questões, elas não existiam antes, de forma tão clara assim, e isso está envolvendo uma transformação mesmo na forma de destinar esses recursos que são bastante significativos, né? 26 bilhões para os estados e municípios, né? Todo o movimento é para a melhoria desse gasto. Então, a consultoria orienta os parlamentares a aplicar onde o Ministério precisa mais, o Ministério orienta os parlamentares, o TCU, o Poder Judiciário, aí com essas últimas decisões do STF. Então, a ideia é sempre melhorar para que o gasto vá, que o recurso vá para onde precisa mais, né? Que esse recurso é um valor significativo, porque dos 230 do mínimo da saúde desse ano, 230 bilhões, só 50 são de recursos discricionários e metade, então mais da metade, 26 bilhões, são de emendas. Então não dá para que esses recursos sejam direcionados para áreas diferentes das que têm necessidade da população. E aí, para quem está acompanhando a gente aqui no Economia Direta, a gente sempre reforça esses conceitos, nem todo mundo acompanha todos os episódios, a gente sempre convida, aliás, para que acompanhe todos os episódios, a gente está no 6º. Discricionário é aquele, então, que não está ali obrigatoriamente para um setor, é aquilo que o governo, na hora de ali destinar os recursos, pode optar onde colocar, não é isso? Isso, obrigatório é principalmente algum mandamento legal ou constitucional, e aí quando os discricionários é quando o gestor tem uma opção, né, política, inclusive, de direcionar esses recursos para uma determinada área ou localização, né? A saúde tem ali uma vantagem que, apesar de ser discricionário, está debaixo desse teto, desse mínimo, que acaba muitas vezes virando teto por ser um mínimo alto, mas está ali debaixo, acaba tendo uma proteção média. Mas, com o aumento das emendas, essas emendas também passam a ser muito necessárias para o sistema, né? Inclusive, um dos pontos que a gente vê como cada vez mais importante nessa questão na verdade, para o orçamento como um todo,
mas também específico também para a área da saúde é a questão da qualidade do gasto. É um tema que vem sendo cada vez mais importante para a análise do orçamento e de verificar o orçamento não só da forma quantitativa, mas qualitativa, como vem sendo o gasto, e verificar realmente quais são as despesas que realmente estão tendo um impacto, né, uma efetividade significativa, e quais são as despesas que está tendo problemas ali, desafios para resolver, né, para executar, inclusive, que é um problema significativo na execução orçamentária, a execução das emendas da saúde. Então isso passa muito por essa necessidade cada vez maior, no geral, do orçamento, mas específico para a saúde, de uma avaliação da qualidade do gasto, né? Eu acho que é uma coisa que acaba sendo muito importante para os próximos anos, inclusive, né? No médio e no longo prazo do orçamento. Certamente. Bom, a gente sempre tem o nosso limite do tempo, né, aqui no Economia Direta, mas sempre faço esse convite, acompanhe. A gente está no 6º episódio dessa parceria com a Consultoria do Orçamento da Câmara, hoje tratando dos gastos da saúde, que são uma preocupação recorrente dos parlamentares, do governo e, claro, da população, porque, ao fim, né, todo mundo quer ser bem atendido pelo SUS, por esse sistema que tem todos os problemas, mas ainda assim é um sistema que garante o atendimento à população em todo o país. Vou agradecer, então, muitíssimo ao Jordano Roncone, ao Gustavo Fialho, por mais essa participação aqui na nossa parceria do Economia Direta, e até o próximo episódio. Obrigado, Ana. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada, gente. Bom dia.